Canadá. O presumido 51º estado dos Estados Unidos tem aparecido bastante nas notícias recentemente e por uma longa lista de motivos preocupantes. A renúncia de um primeiro-ministro, uma das moradias mais inacessíveis do mundo e uma relação cada vez mais complicada com seu único vizinho direto, maior parceiro comercial e aliado mais próximo, tudo isso se soma a uma economia que está longe de ser tão saudável quanto era há apenas uma década. É claro que o Canadá ainda é uma economia avançada de alta renda, e a situação teria que piorar muito para que isso mudasse. Mas isso não significa que os economistas não estejam observando atentamente o que acontece por lá. Porque o que acontece no Canadá provavelmente acontecerá, eventualmente, em muitos outros países. O país parece estar apenas na linha de frente. A especulação imobiliária é insustentável, a dependência de recursos naturais, o envelhecimento da população e a estagnação da produtividade são problemas que estão sendo sustentados por políticas de imigração questionáveis. E embora não sejam desafios exclusivos do Canadá, o país os abraçou mais do que outras economias desenvolvidas. E agora está sentindo os efeitos colaterais com mais força. Mas antes do pessimismo total, o Canadá também é um excelente estudo de caso sobre como diferentes economias percebem e lidam com as consequências econômicas de suas decisões. Então, qual é o resumo da situação econômica do Canadá? É possível resolver esses problemas? E claro, o que acontecerá com a economia se eles não forem resolvidos? Mas antes de continuarmos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você receba mais conteúdos sobre geopolítica e economia. Agora vamos direto ao ponto. Em 2008, assim como outras grandes nações, a economia canadense sofreu com a crise financeira global. Porém, como seu mercado imobiliário e financeiro não estavam tão superaquecidos quanto o dos Estados Unidos, e graças às exportações de recursos para a China, o impacto foi menor. O país conseguiu se recuperar e até teve um ressurgimento nos anos seguintes. Mas ao contrário dos Estados Unidos, que continuaram crescendo, o Canadá entrou num período prolongado de estagnação. Após o colapso do mercado de petróleo em 2014, o país revelou uma série de vulnerabilidades preocupantes. E uma delas passou a definir a economia canadense, o mercado imobiliário. Além das leis de zoneamento e regulamentações, o Canadá cometeu erros que tornaram a moradia inacessível de forma única entre os países ocidentais. Muito disso devido à política de juros baixos e à cultura de tratar imóveis como investimentos. Os juros baixos, aplicados após crises para estimular o consumo, acabaram reforçando a ideia de que imóveis são investimentos seguros e lucrativos. O problema é que, como o mercado canadense nunca sofreu tanto quanto o americano em 2008, ele foi impulsionado artificialmente pelos juros baixos, sem nunca passar por uma verdadeira correção. Isso gerou uma cultura onde casas são vistas tanto como investimento quanto como um bem de consumo básico. E o aumento de preços passou a ser politicamente desejável. Mas se qualquer outro bem, como uma máquina de lavar, dobrasse de preço a cada 5 anos, isso seria visto como um fracasso. No caso dos imóveis, é visto como sucesso, porque aumenta a riqueza das famílias que já são proprietárias. E hoje, a maioria dos canadenses é proprietária. Ou seja, qualquer tentativa de corrigir o mercado, como subir juros, apertar regras de financiamento ou cortar incentivos, se torna politicamente arriscada. Ninguém quer ser o político que acabou com a festa. Os preços das casas subiram mais de 300% nas últimas 2 décadas, enquanto as rendas subiram apenas cerca de 100%. Isso está forçando mais pessoas a morarem com os pais ou depender deles para comprar casa, o que aprofunda a desigualdade entre gerações. E isso se agrava com o aumento da imigração, que discutiremos mais adiante. No fim das contas, o mercado imobiliário é um sintoma de um problema mais profundo: a estagnação da produtividade e a consequente fuga de talentos. Embora o Canadá compartilhe muito da cultura e estrutura dos Estados Unidos, sua produtividade é muito menor. Mesmo ajustando por horas trabalhadas, o americano médio é 30% mais produtivo que o canadense. A diferença não está nos trabalhadores, mas nos investimentos. Os Estados Unidos investem muito mais em infraestrutura,
tecnologia e capital produtivo. No Canadá, setores como agricultura, manufatura e recursos naturais estão em declínio desde os anos 80. E quem dominou a economia? O setor imobiliário. A população envelhece, os investimentos vão para imóveis, não para empresas produtivas. O resultado? Menos inovação, menos negócios, menos produtividade e salários estagnados, num país cada vez mais caro. Muitos jovens e talentos estão indo para os Estados Unidos e não voltando. A última década viu um aumento de 70% na imigração. O governo tenta conter isso com mais imigração, mas isso também tem efeitos colaterais. Aumento no preço das moradias, competição no mercado de trabalho e descontentamento popular. A imigração no Canadá é dividida em dois tipos: os ricos, que trazem capital, mas encarecem ainda mais o mercado imobiliário, e os trabalhadores de baixa renda, que ocupam funções essenciais, mas pressionam o mercado e os salários. Antes da pandemia, o Canadá tinha uma regra: se o desemprego ultrapassasse 6%, não se aprovavam novos vistos temporários, com exceções. Mas essa regra foi abandonada para manter a economia funcionando. Só que isso vem ao custo da insatisfação geral e acelera a fuga de talentos que preferem os salários mais altos e o custo de vida mais baixo dos Estados Unidos. E fechar a torneira da imigração agora seria como parar de beber após anos de abuso. Pode ser o certo a longo prazo, mas vai doer muito no curto. Como se tudo isso não bastasse, a rivalidade silenciosa com os Estados Unidos já não é tão silenciosa assim. Apenas ameaças de tarifas ou sanções já são suficientes para abalar setores inteiros da frágil economia canadense. Mas nem tudo está perdido. Se o Canadá priorizar infraestrutura, pode recuperar produtividade e gerar empregos qualificados. O problema? O custo ultrapassa os 200 bilhões de dólares. E o modelo de governança atual deixa muito do fardo para os municípios que não têm recursos suficientes. Sem falar no clima rigoroso e nas distâncias enormes que tornam tudo mais caro e difícil. No fim das contas, o Canadá está numa encruzilhada. Ou encara reformas estruturais e investimentos produtivos de verdade, ou continuará sendo um exemplo, não de sucesso, mas de advertência para o resto do mundo. E se esse vídeo te trouxe uma nova perspectiva, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que precisa entender o que está em jogo. Até a próxima!